desejamos bastante brincar. Abrimos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vir, ligou. Cantemos. Oi, amigos. Numa parceria entre o Uniaraguaia Centro Universitário e o Instituto Altair Salles, nós estamos iniciando hoje um projeto importante para o resgate das nossas raízes e de nossas origens. Estamos iniciando o projeto Caminhada Virtual pela Cultura do Cerrado. E hoje, o tópico a ser abordado, o tema a ser abordado é o Cerrado como fronteira cultural. Eu tenho comigo aqui duas grandes personalidades da cultura em Goiás. Professor Altair Salles, professor, cientista, pesquisador, antropólogo e um homem dedicado à cultura do Cerrado. Hoje, sem dúvida alguma, o professor Altair é a maior autoridade do estudo do Cerrado no Brasil, com várias descobertas, várias escavações e participações em todos os programas que você conhece da história da televisão brasileira voltado para a cultura do Cerrado. E aqui comigo o mestre Arnaldo, compositor, cantor, um homem lá que vem do Cerrado, da cultura serratense, um homem que traz exatamente na alma aquele seu perfil que é exatamente a simplicidade, que é a naturalidade da música, do canto do povo, do homem do Cerrado. Então é importante observarmos hoje, porque realmente esse encontro é um encontro que nós estamos iniciando aqui, entre a Uniaraguaia Centro Universitário e o Instituto Altair Salles, para poder ficar realmente registrado como uma marca importante em termos de cultura brasileira, cultura serratense, cultura nacional em busca de suas origens. Eu quero conversar com o professor Altair. Professor Altair, o que vem a ser o Cerrado como fronteira cultural? Bem, o Cerrado como fronteira cultural é uma expressão utilizado pela antropologia em função de que o Cerrado exerce realmente essa função de fronteira cultural. E por que ele exerce essa função? Primeiro, as águas que correm em todas as bacias, ou na maioria das bacias hidrográficas do Brasil, têm suas nascentes, suas origens na área do Chapadão Central da América do Sul, aonde se localiza o Cerrado. Então, aproveitando o curso dessas águas ao longo do tempo, os animais migravam acompanhando sempre o curso dos rios, dos córregos, o curso das águas, na realidade. E atrás dos animais vieram os primeiros povoadores humanos, que chegaram aqui há 13 mil anos antes do presente. Então, esses povoadores encontraram na área do Cerrado, desde a sua origem, uma grande diversidade faunística e uma grande diversidade de frutos comestíveis, além de outros tipos de alimento que completava a sua dieta. Então, nós chamamos o Cerrado de fronteira cultural porque o Cerrado, desde a origem da ocupação humana no centro da América do Sul, ele acolheu aqui vários tipos de grupos, diferentemente, culturalmente falando, e em termos de linguagem. Então, nós temos grupos de povos indígenas que representam o tronco tupi, né? Nós temos grupo que representa o tronco macro-G, grupos que representam o tronco aruaque e outros grupos cujas línguas
ainda não foram classificadas em tronco linguístico. Então, esses índios, esses povos indígenas, desde a origem da ocupação humana do Cerrado, eles se encontraram aqui. E aqui, então, se fizeram um tipo de fronteira cultural. É claro que cada grupo depois foi ocupando nichos diferenciados. Então, os Carajá ocuparam determinados nichos, né? Os Guajajara, outro tipo de nicho, os Avacanoeiro, outro tipo de nicho, e assim sucessivamente. Professor, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, só interrompendo, como é hoje esse estudo que o senhor faz hoje? Qual que é a importância que a sociedade vê nisso aqui? O povo, a sociedade, a autoridade política, por exemplo, está debruçada sobre esse assunto tão importante que o senhor está falando, abordando ou não? De certa forma, não. Há um conhecimento muito grande sobre as sociedades indígenas, né? É comum você falar povos indígenas e generalizar, né? Então, os povos indígenas que ocuparam o Cerrado, eles vieram de diversas linhagens culturais diferenciadas, inclusive a língua. Então, cada um com sua língua. Essa língua, ao longo do tempo, foi se modificando também, adaptando aos ambientes, ao tipo de nicho que era ocupado por determinado grupo indígena. Então, nesse sentido, houve um intercâmbio cultural desde o início, mas, da mesma forma, houve uma certa identidade, até o momento em que chegou por aqui o elemento europeu. Sim, eu estava observando. E como é que ficou aí? Entra nessa tecelagem a cultura africana, a europeia, as culturas que foram chegando aqui, em relação com o nosso índio aqui? Então, os índios que estavam aqui receberam de forma pacífica esses primeiros imigrantes, esses primeiros representantes da cultura europeia, quer seja o europeu propriamente dito, o português propriamente dito, quer seja já um mameluco, um branco de origem europeia cruzado com uma índia, por exemplo. Então, esses mamelucos que vieram para cá como bandeirantes, buscando simplesmente a mineração, trouxeram o elemento africano que fazia o serviço pesado de escavar as minas, de batear as minas, né? E de praticamente recolher todo o elemento mineral que era minerado e entregava ao patrão, que era o elemento português. No início, eles foram acolhidos, como eu disse, de forma bem pacífica. O caso típico são os índios Goiá, que a gente sabe que era um nome dado por um jesuíta a esses povos, né? Que hoje eles não têm esse nome. A gente sabe perfeitamente aonde vai desembocar o índio Goiá. Isso com provas arqueológicas, né? O índio Goiá recebeu pacificamente os europeus. E com o passar do tempo, os europeus foram impondo um pouco a sua cultura e começaram a pilhar as roças dos índios, onde tinha mandioca, onde tinha milho, onde tinha batata doce, onde tinha inhame, cará, amendoim e uma série de outros elementos que o índio domesticou e já cultivava nas suas roças. Então, essas roças foram pilhadas. Como os portugueses e os africanos adentravam ao sertão, acompanhando também os cursos d'água, né? Chegaram nesses locais onde existia índio. Então, como eles vinham basicamente sem mulheres, sem representante
do sexo feminino, eles começaram a abusar das índias, das mulheres indígenas, principalmente aquelas mais novas. E aí o índio foi se rebelando, não foi aceitando, começou-se um entrave, começou-se um conflito entre a população indígena e a população de origem europeia, os mamelucos, depois a população negra também. A população negra nem tanto entrou em conflito com o índio, mas mais o europeu, Sim. que abusava das populações femininas, né, desses grupos indígenas. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Nós estamos aqui com o mestre Arnaldo, que é um cantador que vem exatamente desse interior, desse mundo que nós conhecemos, que é o Cerrado, que é a brasilidade, né? Eu gostaria de pedir licença para que o mestre Arnaldo, nos presenteasse com a música dele, o som dele. Toda rua estreita tem sua janela, o som lá do céu vem da capela, igualzinho eu, grudado nela, igualzinho o amor só meu e dela. Toda a calçada tem uma rua paralela, toda porta velha tem tranca e tramela, igualzinho Adão e Eva e uma costela, rebeldia do amor declinou Deus da tutela. Então eu quero voltar agora, aproveitar esse som seu aqui, que é a sua composição, não é? Sim, E qual é o título dela? grudado nela. Grudado nela. Entendeu? E voltar com o mestre Altair na sua caminhada aí virtual sobre o nosso índio, o Cerrado. Por favor. Bom, então, continuando o raciocínio, né, dessa mescla entre o mameluco, Sim. o português, o negro Sim. e o índio, né, isso, aos poucos, depois da mineração, vão surgindo alguns povoados, algumas vilas, e essas vilas vão se tornando cada vez mais dinâmicas. Para alimentar essas vilas, era necessária a presença da igreja. Então a igreja começou a criar as suas capelas, mandar os seus padres, seus representantes para cá, e esses padres vinham, né, e traziam um pouco da cultura europeia, religiosamente falando, né? E essa cultura europeia foi mesclada com a cultura indígena que já existia e com a cultura africana, de origem africana, e isso foi dando uma música, manifestações culturais, Sim, perfeito. né, diferenciadas, né? Mas essas manifestações são sui generis. Por isso que se diz que o Cerrado é um laboratório antropológico único, porque a cultura que foi elaborada aqui foi elaborada a partir de fragmentos que esses padres traziam, fragmentos culturais, que o mascate trazia, que chegava também na forma de um almanaque, e assim sucessivamente. Então, juntando todas essas peças, o homem do Cerrado foi-se, aos poucos, fazendo uma colcha de retalho, né? E criando uma cultura própria do Cerrado, que é diferente de todas as outras partes da América do Sul. Mas, como eu disse no início, que o rio era importantíssimo nesse processo migratório, Sim. tanto para a fauna como para os índios que vieram atrás da fauna.
como para os bandeirantes que vieram perseguindo os cursos dos rios, né, nós vamos encerrar essa primeira parte, se você permite, eu tomar essa iniciativa, de pedir ao mestre Arnaldo que a gente encerre com uma música falando de água. Vamos lá, mestre Arnaldo. Gota d'água, né? Vamos lá. Cada gota d'água é uma vida, a vida gota a gota se aflora. Se não cuidar da gota d'água, a vida gota a gota evapora. A chuva caindo na serra, despencando das alturas, desce corcoveando o cólica pintura. Tem um rio de águas claras onde posso me lavar, beber água quando a sede vier me procurar. Baseiro velho, na barraca por um fio, semeando solidário, teus frutos na correnteza do rio. Só quem ama não maltrata, quem protege, guarda e tem as nascentes, as veredas, nosso precioso bem. Então, com essa música belíssima do mestre Arnaldo, nós encerramos essa primeira edição, hoje, né? O caminho virtual pela cultura do Cerrado e exatamente o Cerrado como fronteira cultural. Meus agradecimentos ao professor Altair, muito obrigado pela participação e pela sua velocidade de pensamento e clareza sobre toda essa vida brasileira. Também ao mestre Arnaldo pela presença marcante e a sua música. E também eu agradeço aqui a toda a equipe de apoio, a Tatiana e sua equipe, não é? E tenha realmente uma abertura no sentido de conquistarmos mais espaço para você que está nos acompanhando, nos vendo agora. Um abraço e até o próximo. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vinho e licor, cantemos. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Abri-vos a porta, queremos entrar. Aqui desejamos bastante brincar. Se o dono da casa der vinho e licor, cantemos com gosto, daremos louvor. Se o dono da casa der vinho e licor, cantemos com gosto, daremos louvor.